Boa tarde, jovens, tudo bem? Dando sequência à primeira aula que nós tivemos sobre CRM, nós paramos nessa tela e foi o momento em que a gente, entre aspas, aí descobriu como o CRM foi criado. CRM enquanto método, literatura, como teoria, tá? A gente ainda não está falando dele quanto sistema de informação. O CRM, ele realiza a gestão de relacionamento com o cliente, com o consumidor, através da análise de padrão de consumo. A base é: coleto dados e informações, seja do mercado ou seja do estabelecimento especificamente, e crio um padrão do que o meu cliente vai consumir ou do que ele consome, tá? E aí que entra a questão da transformação da teoria em sistema de informação. Porque, enquanto teoria, eu consigo realizar essa análise de padrão de consumo na mão. Então, eu posso pegar o histórico de compra de um cliente e identificar o padrão de consumo dele. Mas, Mas, quando eu vou fazer essa análise de um grupo de clientes, de todos os meus clientes, o calo aperta um pouco, porque fica um pouco mais complicado de se fazer isso. Eu continuo conseguindo? Continuo, mas eu demoro para fazer isso. É aí que entra a questão de levar essa análise para um sistema de informação. Eu vou otimizar todo esse processo de analisar esses dados e, consequentemente, criar um padrão de consumo, tá? Não tem como escapar de teoria, gente, então eu trouxe duas definições para vocês. A primeira é uma filosofia, como eu já disse, né? Ele começou como uma teoria, um método, uma filosofia que envolve pessoas, processos e tecnologias e que visa a criação de uma sistemática para adquirir maior conhecimento sobre o cliente ao longo de toda a vida dele e não apenas no momento em que realiza uma transação comercial com a empresa. Pessoas, processos e tecnologias são os pilares do CRM, a gente vai falar disso já já. E essa questão do ciclo de vida do cliente também vai ser falado já já, tá? A segunda definição, uma abordagem que coloca o cliente no centro dos processos do negócio. Trata-se de uma estratégia de negócio que posteriormente se transforma em soluções tecnológicas. Então, a base eu tenho um negócio que trabalha, se desenvolve em volta desse cliente. Então, ter um sistema de CRM não é apenas, vamos comprar um sistema para colocar aqui porque está na moda, porque é bom, porque vai solucionar meu problema. Não, na verdade, ele vai ser uma estratégia para o seu negócio, né? Pode ser até que ele não funcione para o problema que você tenha. Então, a gente precisa realmente pensar exatamente por que eu vou comprar o sistema. Mas aí isso também é assunto para a gente tratar, inclusive, dentro de sala de aula, tá? Trataremos essa questão dentro de sala de aula. Falar um pouco sobre o ciclo de vida do cliente. Quando você vai fazer uma pesquisa desse gênero, ciclo de vida do cliente. Uma forma de pesquisa que eu gosto muito de fazer no Google é vir em imagens, trabalhar imagens. E aí, quando você trabalha imagem, você consegue ver vários tipos de ciclo de cliente, não necessariamente um igual ao outro. Eu trouxe 3 para vocês aqui, tá? 2 ciclos e um funil. E a gente vai ter, inclusive, a participação da Carol Baracho nessa sequência de vídeos aqui, ensinando um pouco de funil de vendas para vocês, porque ela é especialista. Mas, assim, o que é um ciclo de vida? Primeiro, não tem fim. O que é um ciclo não tem fim, né? Então, a gente começa como uma oportunidade. Oportunidade é o cliente que não é cliente, é o cliente que pode se tornar cliente, uma oportunidade. Ele vira cliente e aí eu preciso reter e manter essa pessoa como cliente da minha empresa aí de forma, eterna, digamos assim, para sempre. Então, essa é a base do CRM. Como eu transformo uma oportunidade em cliente, como eu adquiro esse cliente realmente, propriamente dito, e como eu retenho e como eu mantenho. Então, a base se você for ver essas 3 imagens aqui, mais ou menos é isso que eu tô falando, tá? A Carol, como eu já disse, a Carol vai explicar melhor, mas a base, um CRM bom, de qualidade, ele tende a trabalhar em todos os ciclos do ciclo de vida ou de funil de vendas, tá? Exatamente quais são as tarefas que o sistema terá depende da empresa desenvolvedora. Então, a empresa desenvolvedora pode se embasar na primeira imagem, na segunda imagem, na terceira imagem ou em qualquer outra imagem aqui que
qualquer outra estratégia de ciclo que ela queira, tá? Não é algo engessado, porque marketing nunca é algo engessado, né? Então pode ser muito aberto. Pode ser aberto, então eles vão se embasar no que eles acham melhor para o mercado deles, certo? Falar um pouco dos pilares do CRM. CRM não existe sem esses 3 pilares, tá? Quem são pessoas? Somos nós, somos os clientes, são as pessoas enquanto funcionários da empresa, são os donos das empresas, são os stakeholders, todo mundo. Todo ser humano envolvido no processo de captura de cliente, retenção de cliente, manter esse cliente, está envolvido no processo, tá? Está envolvido, nesse pilar pessoas. O que é processo? São todas as atividades envolvidas nesse conglomerado de reter, de captar, de transformar em oportunidade de cliente, de manter, de inspirar e tudo mais. E tecnologia são softwares e tecnologia, hardware e software envolvidos também dentro desse ciclo, tá? Um exemplo, vamos supor que eu, enquanto consumidora de um suco específico, tenho encontrado um bolor nesse suco. Então, eu sou pessoa, eu vou ligar para o telemarketing ou para o saque da empresa. Saque, tecnologia. Liguei, estou falando com a atendente do telemarketing, pessoa. Essa atendente vai capturar informações, né, tanto minha quanto da embalagem que eu achei o bolor, e vai inserir isso num sistema. Tecnologia, só que assim, esse processo de capturar os dados, inserir os dados, é um processo de telemarketing, é um processo de assistência ao cliente, então ele é um processo. Muito bem, essa reclamação vai adentrar a empresa e vai alimentar o marketing, produção, setor de qualidade. Todos os setores que serão alimentados por essas informações estão dentro desse processo. E vai ser, a ideia do CRM, de você adquirir um CRM, é justamente alimentar esse processo e melhorar esse processo. Porque não adianta nada eu comprar um CRM, implantar, gastar dinheiro com isso. Eu ter um problema, eu identificar que o problema, por exemplo, esse bolor encontrado na embalagem de suco, pode ter sido um problema de logística. E eu não melhorar esse processo logístico. Eu não melhorar, eu não querer mudar. Se eu sou uma empresa engessada e não quero melhorar os processos de acordo com o retorno do meu cliente, por que eu vou ter um CRM? E é justamente para isso que serve o CRM. Então, se esse bolor foi causado por um processo logístico, um problema logístico, eu tenho que alterar esse problema logístico. Certo? Então, eu tenho pessoas, cliente, funcionários dentro da empresa. Eu tenho processo, nesse caso seria a captação da informação, que é o suporte ao cliente, produção, qualidade, logística, todos os departamentos e tarefas desses departamentos envolvidos nessa captura de dados aí deste problema específico são processos. E tecnologia, o próprio telemarketing e o sistema em que eu vou alimentar esses dados, tá? Então, se eu tenho um software específico, sei lá, eu tenho um software da SAP, chama CRM SAP, ele é uma tecnologia. Se eu preciso de um servidor específico para instalar o CRM, para poder capturar esses dados, também é tecnologia. Se eu tenho outros sistemas de informação envolvidos, por exemplo, se eu tenho que fazer uma rastreabilidade para identificar em qual dia foi produzido, envasado aquele suco, e eu preciso de um ERP para isso, que é um sistema integrado de gestão, é uma tecnologia, certo? Se não ficou claro, vai ficar mais claro em sala de aula, dentro de um exercício que nós vamos fazer em sala de aula, tudo bem? Porém, todavia, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre isso, também podem fazer pesquisa no senhor Google. Então, por exemplo, pilares do CRM. Como eu disse, eu gosto muito de trabalhar nessa questão da imagem, e é só pesquisar, procurar aí, pilar, não, aqui é tipos de CRM, né? Pilar aqui, pessoas, processo e tecnologia. Então, de repente, eu entro aqui e vou dar uma lida a mais do que esses pilares, tá? É um exemplo, gente. Eu particularmente gosto muito de pesquisar
por imagem, porque eu acho que facilita a minha busca. Olha lá, a imagem que eu usei tá aqui, tá? Mas eu tenho outras, ó, os pilares de segurança, não, segurança de informação não, né, Fúvia? Tenho, enfim, aqui, ó, tem bastante coisa que vocês podem achar. Então, vocês estão livres, obviamente, livres para isso, tá? Desculpa. Vamos voltar lá. Mas como que é o funcionamento propriamente dito do CRM enquanto sistema de informação? Essa imagem aí trata a base, tá? Então, assim, o menor CRM possível precisa pelo menos desses tipos de dados aqui, que são os dados cadastrais dos clientes, são os dados convencionais, nome, telefone, endereço, sexo, sexualidade, gênero, escolaridade, nome de pai, de mãe, data de aniversário, etc. Histórico de compras, que eu vou obter através de notas fiscais emitidas, certo? O histórico de atendimento, que é quando você faz uma reclamação, os dados do telemarketing, os dados do saque. Todos esses dados vão adentrar numa base, vai ficar armazenada, tá? E aqui vai acontecer a análise de padrão de consumo. E aí eu tenho a saída, certo? As informações sobre cada cliente podem ser verificadas através do sistema de informação da empresa, possibilitando um atendimento personalizado em várias instâncias, vendas, saque e tal. Tudo o que vai estar alimentado aqui, essa análise vai fazer um conglomerado dessas informações e vai me dar um retorno. Esse retorno, que está aqui, pode ser utilizado em várias áreas da empresa, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos falar de uma operadora de internet, tá? Eu tenho lá Fúvia, histórico de compras, eu tenho lá 30 gigas de internet, TV e telefone. Histórico de atendimento. Estou sem internet, liguei reclamando, estou sem internet há 10 dias. Vai analisar. E o que seria, assim, eu enquanto cliente gostaria que acontecesse automaticamente? Poxa, essa cliente que tem esse plano está há 10 dias sem internet, então não vamos cobrar a internet dela. E isso aqui deveria ser um departamento financeiro aqui, de cobrança, direto mandar a cobrança para mim, não cobrando esses 10 dias de internet. Isso é um CRM. Então a gente entende que não é de costume que se ocorra esse tipo de situação, mas é para isso que serve o CRM, entendeu? Voltar aqui, dentro dessa questão do ciclo de vida, seria esse reter. Então, se eu tenho uma conta dentro dessa operadora de internet e eu sei que ela não vai me cobrar por serviço que não está me oferecendo, ela está me retendo, porque eu vou querer continuar nela. Certo? Eu vou, assim, entre aspas, aí me apaixonar pela marca e saber que eu posso confiar nessa marca e permanecerei nessa marca, né? É claro que 10 dias sem internet é uma perda muito grande, mas é só um exemplo e eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo, tá? O que acontece é o seguinte, como eu disse, menor CRM precisa ter pelo menos esses 3 tipos de dados alimentando. Hoje a gente tem uma amplitude muito maior de CRM, por exemplo, captura de pesquisa na internet. Então, assim, se eu estou pesquisando, eu quero comprar um tênis específico e essa pesquisa alimenta esse tipo de sistema, a empresa sabe que eu quero comprar e ela vai atrás de mim oferecendo esse tênis, me dando, por exemplo, uma promoção, me oferecendo um preço melhor, tá? Então, esse é um exemplo básico aí do funcionamento do CRM, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já estamos há 13 minutos falando, então eu vou parar por hoje e a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá ok? Obrigada, tchau, tchau.